Buenas tardes. Eu sou Aline Albuquerque, professora de bioética da Universidade de Brasília, de Brasil. Eu gostaria de agradecer à Comissão Nacional de Bioética de México por la invitação. Muitas graças. Hoje eu vou falar sobre a interação entre bioética e direitos humanos em Latinoamérica. Primeiramente, solo um momento. Agora sim. Primeiramente, vamos falar sobre que são os direitos humanos. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, sem distinção de qualquer condição personal. Por isso, os direitos humanos são universais. Todas as pessoas são titulares de direitos humanos, têm direitos humanos. E os direitos humanos estão involucrados com três valores que também são considerados universais, como o valor da dignidade, o valor da autonomia personal e o valor da integridade física e psíquica. Pero nosotros sabemos que a universidade depende, está involucrada com a cultura e todos os contextos sociais, econômicos de las personas. Los derechos humanos tienen una doble naturaleza. Los derechos humanos no son solamente jurídicos, pero también son normas morales. Entonces, los derechos humanos estão previstos em los tratados internacionais, também nas declarações e outras normativas internacionais. Pero também os direitos humanos são normas morais, porque têm um conteúdo moral. E os direitos humanos, assim, vão expressar consensos morais da humanidade. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, é importante compreender que os direitos humanos não são solamente normas jurídicas, pero também têm um conteúdo moral. Alguns vão falar sobre um conteúdo ético. Os direitos humanos, então, estão previstos em normas internacionais. A norma internacional mais importante de los direitos humanos é a Declaração Universal de los Derechos Humanos. A declaração é um documento que marca um hito em la história de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas as regiões do mundo, com diferentes antecedentes jurídicos e culturais. A declaração foi proclamada por la Assembleia Geral de las Nações Unidas, em Paris, el 10 de dezembro de 1948. A declaração ha sido traduzida a mais de 500 idiomas. É importante também falar que é amplamente reconhecida por haver inspirado e achanado o caminho para a adoção de mais de 70 tratados de direitos humanos que se aplicam hoje dia de maneira permanente a nível mundial e regional. Então, como visto, os direitos humanos são normas que estão previstas em tratados e declarações, pero também são compromissos morais fortes. ¿Qué significa isso? Com o tempo, a humanidade ha construído gradualmente compromissos morais fortes em torno a certas práticas, como a proibição da tortura e a esclavitud, e outras práticas que são reflejadas em los direitos humanos.
Los derechos humanos expresan acuerdos morales de la humanidad. Esos acuerdos fueron siendo construyendo en la historia. Entonces, esos acuerdos morales son derivados de luchas sociales, demarcando esses acordos vão demarcar lo que es aceptable y lo que no es aceptable en la historia de la humanidad. Así podemos hablar que la falta de respeto a los derechos humanos puede hacer derivar un problema moral, que es una conducta que está en desacuerdo con los derechos humanos. Quando, por exemplo, um profissional de saúde não respeita os direitos humanos de los pacientes, vamos falar sobre isso. Não temos uma controvérsia moral, temos um problema moral, porque há uma conduta em desacordo com os direitos humanos. Distintamente, quando há um desacordo moral entre, por exemplo, um profissional de saúde e a família do paciente, porque o profissional tem uma visão moral e a família tem outra visão moral, pero não há condutas em desacordos com os direitos humanos, temos um desacordo moral e que também pode ser hablado, pode ser definido como uma controvérsia moral, que son, que es una controvérsia que se involucra visiones morales distintas que não expressam uma violação a los derechos humanos. Então, quando estamos falando de controvérsia moral, estamos falando de visões morales distintas, pero essas visões não expressam uma falta de respeito aos direitos humanos. É importante fazer essa distinção, porque quando hacemos essa distinção, reconhecemos que os direitos humanos são compromissos morales fuertes que não podem ser como violados com base em princípios ou com base em teorias éticas, porque expressam um progresso moral da humanidade. Hablando sobre las interacciones entre los derechos humanos y la bioética, es importante hacer una distinción entre la bioética y su dimensión teórica, la bioética y su dimensión normativa, la bioética y su dimensión institucional. Quando hablamos de dimensão teórica, não hablamos de uma bioética. Há muitas bioéticas, há muitas teorias de bioética. Há bioéticas latino-americanas, como a bioética de intervenção, a bioética de la proteção e a bioética del cuidado em la salud, que estamos desarrollando en nuestro programa de bioética. Pero também temos outras bioéticas que são muito conhecidas, como o principialismo, a bioética de las virtudes, a bioética basada em ética do cuidado. Então, temos muitas bioéticas. Então, não há uma bioética, há variadas teorias de bioética. Pero quando estamos falando de sua dimensão normativa, podemos falar sobre as declarações internacionais e sobre tratados de bioética, normativas de bioética. Então, temos a Convenção
para a proteção de direitos humanos e a dignidade do ser humano, com respeito às aplicações de biologia e a medicina, que é conhecida como a Convenção de Oviedo. Pero também temos as declarações, como a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa declaração depois. E também outras declarações que foram adoptadas por la Unesco. E em la dimensão institucional de bioética, temos análises bioético por comitês hospitalares de bioética, comissões de revisão ética, que são comitês que vão revisar investigações e conselhos nacionais de bioética. Então, quando vamos falar sobre interações entre os direitos humanos e a bioética, é importante pensar, estamos falando sobre qual dimensão de bioética? Por quê? Porque se falamos sobre uma dimensão teórica, de, las interações entre bioética e direitos humanos é uma. Se falamos sobre sua dimensão normativa, a interação é outra. E se falamos sobre sua dimensão institucional, é outra. Então, falando sobre a dimensão teórica, a interação entre direitos humanos e bioética vai depender da teoria. Algumas teorias aceitam os direitos humanos, como a bioética de intervenção, por exemplo, e outras não são basadas em los direitos humanos, e sim em los deberes e las obrigações de los profissionais de saúde, como o principialismo de Bechame Childress. Então, depende da teoria. A bioética de las virtudes, por exemplo, também não é basada em los direitos humanos. Diferentemente, quando hablamos de sua dimensão normativa, há uma interação muito forte entre bioética e direitos humanos. ¿Por quê? Porque todas as declarações da Unesco sobre bioética são basadas, fundamentadas em los direitos humanos, como também a Convenção de Oviedo hace referência a los direitos humanos. Então, podemos perceber que a dimensão teórica é diferente da dimensão normativa quando vamos falar sobre interações entre os direitos humanos e a bioética. Lo mismo puedo decir sobre a dimensão institucional, porque, por exemplo, não sei se isso é uma realidade de toda a Latinoamérica, pero em Brasil é muito difícil um comitê hospitalário de bioética ser uso de los direitos humanos, porque os direitos humanos não são aplicados em la bioética clínica. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Pero quando estamos falando de conselhos nacionais de bioética, sim, podemos ver que há mais aplicação de los direitos humanos nesse contexto. Assim, podemos perceber, podemos compreender que as interações entre bioética e direitos humanos dependem de que tipo de dimensão de bioética que estamos falando. É importante enfatizar a Declaração sobre Bioética e os Direitos Humanos. Constitui o último eslabão de uma trilogia de declarações emanadas da Unesco. A Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, a Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos e a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Esses três textos declarativos de tipo universal formam uma unidade, um conjunto temático único,
fundado em princípios comunes que han contribuído del desarrollo progresivo de una bioética normativa fundada em su vínculo con los derechos humanos. Entonces, es importante hablar de nuevo sobre eso, que cuando estamos hablando de bioética normativa, los derechos humanos son, sí, un marco referencial importante de la bioética normativa. Para hablar, entonces, un poco más sobre un caso más específico, sobre la interacción entre bioética y derechos humanos en Latinoamérica, vamos a hablar sobre la bioética clínica. La bioética clínica, compreendida como uma bioética aplicada em la prática clínica em la prática de los cuidados em saúde, é importante notar que todavia há uma hegemonia do principialismo de Bisham-Childress em la prática clínica de la bioética. Una teoría que, como he dicho, no considera los derechos humanos, no parten de los derechos humanos de los pacientes, y sí parte de princípios para reglas que están relacionadas, se refieren a los deberes de los profesionales de la salud. Entonces, el principialismo no utiliza el lenguaje de los derechos, y sí el lenguaje, la lengua, mejor decir, mejor, la lengua de los deberes. Entonces, es importante refletir sobre eso. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, en general, son un marco ético de la bioética latinoamericana, especialmente después de la adopción de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Pero en el ámbito clínico no se verifica la aplicación de los derechos humanos como un marco bioético en la clínica. Por eso estamos partindo dessa premissa e de outras premissas que vamos falar para propor uma construção de uma bioética latino-americana que é basada em los derechos humanos para a clínica, porque agora estamos haciendo uso del principialismo. Entonces, essas são as premissas de uma bioética latino-americana para a clínica. Estamos chamando essa bioética de bioética del cuidado em la salud. Não é uma bioética biomédica, porque não parte de uma concepção biomédica de saúde, e sim de uma concepção biopsicossocial de saúde, que é diferente do modelo biomédico. Também, agora vou falar sobre as premissas de essa nova bioética para a saúde, especificamente para o cuidado em saúde. A aplicação da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos de UNESCO em la bioética clínica. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa, o cuidado em saúde é centrado no paciente, não é em la enfermedade ou el profissional de saúde. Então, vamos utilizar o cuidado centrado no paciente como uma premissa muito importante de uma ética para a clínica. Como imperativo ético para a clínica, o cuidado centrado no paciente. Existem compromissos morais fortes em la bioética clínica, que se expressam em los humanos do paciente. Esses compromissos
son prescripciones imperativas de una ética objetiva en la clínica. Entonces, la clínica tiene una ética objetiva que todos los profesionales deben seguir. Então, não é uma ética subjetiva que depende da percepção moral e do julgamento moral de cada profissional, e sim uma ética objetiva. ¿Por quê? Porque os direitos humanos expressam acordos morales que foram sendo construindo em la história e vão a conformar uma ética objetiva para a clínica. Assim, os direitos humanos do paciente se articulam em um linguagem que expressa adequadamente nossos mais fortes compromissos morais. Isso significa, então, que a bioética do cuidado em la salud parte de los derechos humanos del paciente para construir uma bioética de que va a ser aplicada em la clínica. Podemos ver agora os direitos humanos do paciente e um exemplo de especificação em la prática clínica. Poderíamos ter vários exemplos, é só um exemplo para podermos ver melhor como podemos aplicar os direitos humanos em la prática clínica. Los derechos humanos de los pacientes, é importante que utilizamos a palavra paciente, porque en el movimiento de derechos humanos en el mundo hablamos de derechos de los pacientes. Paciente es una palabra que tem relação com a persona que está sofrendo, tem a ver com sofrimento, é importante, e não com passividade. Bem, lo derecho a la vida una especificación. Todos los pacientes tienen derecho de no morir por daños asociados a los daños de salud. Entonces, el derecho a la vida tiene relación con la seguridad del paciente. Isso é um dos temas mais importantes para os pacientes. É o tema de segurança do paciente. Os pacientes não querem sofrer danos ou morrer quando estão sendo cuidados por profissionais de saúde. Del direito à la libertad. Todos os pacientes, acá estamos falando de pacientes que são adultos, que têm a capacidade de decidir, têm direito a não ser internados compulsoriamente. Direito a não ser submetido a torturas, nem apenas a tratos crueles, inumanos ou degradantes. Todos os pacientes têm direito ao alívio do dolor. Acá estamos falando principalmente no contexto dos cuidados paliativos e de rechazar tratamentos. Direito à privacidade. Todos os pacientes têm direito a consentir tratamentos, procedimentos, exames e a rechazar. Direito à la informação. Todos os pacientes têm direito a saber o diagnóstico, por exemplo, e outras informações de saúde. E também de acessar seu prontuário. Direito à la saúde. Todos os pacientes têm direito ao cuidado centrado em suas necessidades e preferências, que tem relação com o cuidado centrado no paciente. Direito à integridade física, psíquica e moral. Todos os pacientes têm direito a que seu corpo não seja invadido sem seu permisso. Direito à participação. Todos os pacientes têm direito a participar da toma de decisão sobre seu cuidado. Esse direito de participar também pode ser compreendido a partir de uma perspectiva social, direito de participar socialmente dos pacientes. Direito a não ser discriminado. Todos os pacientes têm direito a não ser tratado com discriminação.
El derecho a los recursos efectivos. Todos los pacientes tienen derecho a una resolución justa y oportuna de sus quejas. Es muy importante hablar de quejas de los pacientes. Entonces, tenemos los derechos humanos de los pacientes que están previstos en tratados, en normativas internacionales de derechos humanos. E como podemos especificar esses direitos humanos em la prática clínica? Por fin, entonces, vamos a hablar un poco más sobre una nueva bioética clínica para América Latina, que es la bioética del cuidado en la salud, que es una bioética, como he dicho, una bioética que se fundamenta en la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos de UNESCO. Acá voy a hacer algunas distinciones del principialismo solo para demonstrar algumas diferenças, há outras mais, pero algumas diferenças entre bioética de cuidado em la salud e o principialismo. O principialismo não se fundamenta em los direitos humanos e também em declarações e tratados, e sim em teorias éticas. El principialismo parte de princípios que muitas vezes são utilizados em la prática clínica para violar os direitos humanos de los pacientes. Muitas vezes se hace uso, por exemplo, do princípio de la beneficência para não aceitar o direito do paciente de rechazar tratamentos e procedimentos. Para a bioética do cuidado em saúde, não é aceitável que se utilice os princípios para violar os direitos humanos de los pacientes. Porque os direitos humanos, como he dicho, são compromissos morais fuertes que foram sendo acordados por la humanidad. Por ejemplo, el derecho del paciente de rechazar el paciente, que es un paciente adulto, un paciente que tiene capacidad decisional de toma de decisiones, no puede ser violado por un principio que es derivado de una teoría. Es muy diferente hablar de un principio derivado de teoría de derechos humanos, que são acordos morais da humanidade. A bioética do cuidado em saúde se dedica a problemas cotidianos, a questões cotidianas e principalmente a, ao desarrollo de la competencia ética de los profissionais de saúde para lidar, para tratar os pacientes. O principialismo se dedica a uma bioética de excepcionalidade. Há problemas, há dilemas que são muito excepcionais, que não estão no cotidiano da prática clínica e também não se ocupa do desenvolvimento de competências éticas. Como consequência, temáticas do principialismo são questões de fim de vida e de rechazo do paciente. E temáticas da bioética do cuidado em saúde, por exemplo, são comunicação e segurança do paciente. ¿Por quê? Porque para os pacientes e familiares, as questões éticas mais importantes são questões que se referem à comunicação e segurança do paciente, distintamente para os profissionais de saúde. Não é o mesmo. Profissionais de saúde hacen uma associação entre bioética clínica e questões de fim de vida, por exemplo. Então, é importante que as temáticas não sejam somente temáticas que interessam aos profissionais de saúde, pero também temáticas que interessam, que são importantes para os pacientes e para os familiares. Por fim, reflexiones finales. Los derechos humanos son un referencial ético-jurídico para a bioética latino-americana. La, y
a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco é um importante marco normativo para a bioética de nosso continente. Por isso é importante aplicar a Declaração dos Direitos Humanos também em el âmbito clínico. Assim, é importante desarrollar uma bioética que vai ser aplicada no âmbito clínico, basada em los direitos humanos. Por isso, estamos desarrollando uma bioética para a clínica, a bioética do cuidado em saúde, que é uma proposta de uma teoria bioética para a clínica fundamentada em los direitos humanos e no cuidado centrado no paciente. E também em outras premissas que são importantes, não só para profissionais de saúde, pero também para pacientes e familiares que necessitam ter sua voz involucrada, incorporada à la bioética clínica, basada em seus direitos humanos. Muitas graças por la atenção. Gobierno de México.